O número de incêndios florestais pelo Brasil voltou a disparar nesta semana. Só nos últimos 2 dias, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, registrou 4.000 focos. E a situação tende a piorar. Vamos com as informações do clima e do tempo com Marco Antônio Mendes. Marco, boa noite. Onde é que a situação é pior? Márcio, a pior situação nesse momento a gente tem visto registros na Bahia e também em Minas Gerais, cada um desses 2 estados com cerca de 600 focos de incêndio, pelo menos nesses 2 últimos dias. E um desses incêndios que mais vem chamando a atenção acontece na Serra do Curral, em Belo Horizonte. O fogo já dura mais de 24 horas. As chamas continuam sendo combatidas tanto pelo Corpo de Bombeiros quanto por brigadistas voluntários. Além da destruição da mata, a preocupação é também com quem mora perto. A fumaça, inclusive, fez com que pacientes de um hospital fossem levados para outro lugar. No estado de São Paulo, a Defesa Civil informou que 7 incêndios estão sendo combatidos nesse momento. Um gabinete de crise, inclusive, chegou a ser montado para poder monitorar um desses focos. Situação preocupante a gente também vê em Mato Grosso, que é um dos estados mais atingidos pelas queimadas. O Parque Serra Azul, em Barra do Garças, foi consumido pelas chamas por 2 semanas. A situação agora está controlada, mas provocou uma grande destruição. E o risco de incêndio no Brasil continua sendo muito alto em toda essa área que a gente vê aqui em vermelho no nosso mapa. O grande problema é que está muito quente, está muito seco. Então a chuva até está voltando, mas ainda de forma bastante tímida, e isso acaba não sendo o suficiente para poder resolver o problema da estiagem. Bom, de qualquer forma, tem uma boa notícia no meio disso tudo. 2025 vem registrando o menor índice de focos, pelo menos desde 2020. Veja, foram 75.000 focos registrados de 1º de janeiro até ontem. E no ano passado, em 2024, veja, alcançamos o pico aqui, chegando a 210.000 focos de incêndio nesse mesmo período. E o Cerrado, Márcio, continua sendo o bioma mais atingido nesse momento. E tem alguma previsão de chuva para amenizar esse problema? Márcio, por enquanto, pelo menos amanhã e nesses próximos dias, a situação continua a mesma. Tempo muito quente, muito seco, não melhora essa situação. Grande parte do Brasil deve ter, nessa quinta-feira, um dia bastante ensolarado. Veja, em toda essa área que a gente vê aqui em amarelo no mapa. Agora, onde está em verde, a chuva deve vir com um pouco mais de força. Atenção para Santa Catarina e também para o Paraná. Previsão de muitas chuvas nesses próximos dias. E amanhã também tem chuva prevista desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Norte. Já em São Paulo e também no Rio de Janeiro, a quinta-feira vai ser de tempo firme. Temperaturas máximas ficando aqui na casa dos 30 aos 31 graus. Muito calor também em Belo Horizonte e Fortaleza, em que as máximas devem alcançar os 31 graus. Belém indo amanhã aos 34, Manaus com máxima prevista de 37, Cuiabá e Palmas esquentando ainda mais, chegando aos 40 graus mais uma vez, Márcio. E olhando um pouco mais para frente, ao longo do mês de outubro, será que a gente vai ter mais chuva, talvez um refresco nessas temperaturas infernais aí? Márcio, é o que se espera, justamente porque outubro é o mês que faz a grande virada, né? Para o começo do período mais úmido, a chuva voltando com certa regularidade. A gente até preparou aqui alguns destaques do que a gente pode esperar para esse mês, porque, veja, os meteorologistas estão esperando a volta do fenômeno Laninha. Isso pode acabar ajudando na formação de novos corredores de nuvens bastante carregadas pelo Brasil, o que deve fazer, de fato, com que o retorno das chuvas pelo país venha com um pouco mais de regularidade. Só que, de forma geral, infelizmente, elas devem vir ali perto ou então abaixo da média, o que acaba não melhorando de forma geral, de forma total, a questão da estiagem. Já em questão das temperaturas, a gente vai ter aí um outubro com temperaturas um pouco acima da média. Lembrando, Márcio, que outubro já costumamos ter aí temperaturas um pouco mais elevadas, com tendência de mais alto ainda, tem calor à vista. E a gente que se prepare para isso, né? A gente que se prepara.